Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente abordar sobre o nome divino, o nome Jeová e sua legitimidade no hebraico como Yehová, e em português, é claro, nós temos a tradução que chegou até os nossos tempos com muita legitimidade como Jeová, né? Também vamos falar aqui sobre Jesus Cristo, como ele é o nosso exemplo, é o nosso Senhor. E sim, Jeová Deus sempre foi honrado e adorado pelo seu Filho Jesus, né? Jeová Deus é a pronúncia em português. No texto da Bíblia hebraica encontramos Yehová Elohim, que é a pronúncia em hebraico, mas não tem problema a gente adorar a Jeová Deus em língua portuguesa. Jeová Deus e Jesus Cristo estão interessados que as pessoas de todas as línguas e de toda a terra possam conhecer os ensinamentos, desenvolver a consciência, a fé e o amor para que possa realmente adorar a Jeová, né? Jesus é o caminho que nos leva até o Pai, até Jeová Deus. E, lendo os evangelhos, Jesus deixou muito claro que ama o seu Pai. Ali em João 14:31, ele disse: Eu amo o Pai. E é claro que o Pai também ama o Filho, né? E Jesus Cristo sempre tratou o nome divino como importante. Ele deu valor e disse que esse nome do Pai será santificado. Dentro das Escrituras, nós então vemos que Jesus Cristo tem esse apreço e honra pelo nome do seu Pai, pelo nome do seu Deus, como diz em Apocalipse 3,14, Jesus disse que o Pai é o seu Deus, né? E assim nós também consideramos nosso Pai, Jeová, também como nosso Deus, assim como Jesus Cristo fez, assim como Jesus Cristo faz. É possível que, se você gosta de estudar a respeito do nome divino, dos ensinamentos de Jesus Cristo, já tenha percebido que o nome Jesus, que vem lá do hebraico, né? A forma mais comprida era Yehoshua, depois a população encurtou o nome para Yeshua, que significa Jeová é salvação. É isso mesmo, o nome de Jesus significa Jeová é salvação. Ele aponta para o Pai, para Jeová Deus, como o soberano que providencia a salvação. E é interessante que parte do nome do Pai está no nome do Filho, né? Então, em português, a gente fala Jesus mesmo, com J. Isso não desvirtua o nome de Jesus de nenhuma maneira. Pelo contrário, é a forma que nós nos referimos em língua portuguesa, né? E aí o nome de Jesus também tem parte do nome do Pai, que pronunciamos em português como Jeová, tá? O Pai e o Filho estão trabalhando juntos com muito amor para nos trazer a salvação, né? E quanto mais a gente compreende os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Jesus, mais a gente também ama o nosso Pai, o nosso Deus, Jeová. Jesus Cristo sente tanto orgulho de defender o seu Pai que ele deixou claro várias vezes quando esteve aqui na terra: sou representante dele, ele me enviou. Então, Jesus Cristo sempre fazia questão de glorificar o seu Pai, o seu Deus, Jeová. Assim nós também podemos fazer. Às vezes a pessoa fica um pouco preocupada, o nome de Jesus a gente pode falar em língua portuguesa, porque teria que ser só em hebraico. Na verdade, talvez essas dúvidas tenham várias razões, mas não precisa ficar preocupado com uma pronúncia exclusiva, porque mesmo lá no hebraico, o nome de Jesus Cristo tinha três possíveis pronúncias. Por exemplo, houve uma época que as pessoas falavam Yehoshua, mas depois do exílio, provavelmente a maioria falava Yeshua, até os tempos de Jesus. Mas a partir do século I, século II, mesmo século de Jesus Cristo, já encontra-se registro de pessoas falando Yeshu, que é uma abreviação de Yeshua. Tá? Então, são três formas de se referir ao nome, todas elas em hebraico, não tem nenhum problema. Agora, esse nome também foi traduzido para o grego. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus foi composto primeiro em hebraico. Todo o Evangelho de Mateus foi composto em hebraico, depois traduzido para o grego. Isso não tira a virtude do Evangelho nem da mensagem das boas novas, não é mesmo? Pois é, no grego, o nome de Jesus tem várias formas de escrever por causa, então, das declinações, tá? Então, no grego, a gente observa aqui, ó,
pelo menos aqui está grafado 4 formas de registrar o nome de Jesus Cristo, tá bom? E é claro que aqui a gente observa mais outra no grego, né, uma quinta forma, e no latim a forma mais comum é Jesus, por isso chegou mais tarde na nossa língua portuguesa, que já é uma língua tardia, né? Chegou para a gente a pronúncia Jesus e não tem nenhum problema. Esse é o nome do nosso Senhor, do Filho de Deus, e significa Jeová é salvação, tá? Então, essa questão de ficar preocupado com a pronúncia exclusiva não faz muito sentido olhando para o contexto bíblico e o contexto multilingüe no qual as boas novas sempre foram divulgadas a partir de Jesus Cristo. Agora, que Jesus Cristo ele usava o nome do Pai de forma honrosa e louvava o Pai por nome, até mesmo os inimigos reconheciam. Como assim? Bom, opositores mais tarde divulgaram uma obra que hoje é conhecida como Toledot Yeshu, a história de Jesus, e nessa história eles são contra tudo que Jesus Cristo fez. Eles têm uma visão de que Jesus Cristo foi uma pessoa que se desviou do verdadeiro ensinamento do judaísmo. E aí eles contam, por exemplo, que Jesus Cristo usava o nome do Pai, o nome de Deus. Eles não usam a expressão nome do Pai, né? Eles falam Hashem, quer dizer o nome santo, Hashem. E eles dizem que Jesus usava esse nome para fazer as suas obras, seus milagres. É claro que esses opositores veem isso como sendo indevido, né? Você observa aqui no hebraico que essa obra Toledot Yeshu registra ali aqui é a letra H com esse apóstrofo. Então, o nome era escrito de forma reduzida, assim, Hashem. Eles queriam dizer que era um nome divino. Você sabe, o tetragrama, Yehová em hebraico, Jeová em português. Eles estão alegando que Jesus usava esse nome. Aí no latim, quando eles traduzem o Toledot Yeshu, que eu consegui ter acesso online, eles colocam como Dominum. Dominum também era uma forma latina de se referir ao nome do Deus Todo-Poderoso. Significa Senhor, tá bom? Mas como é que a gente pode ter essa certeza, né, de que Dominum também se refere ao tetragrama, a Jeová Deus? Bom, tem várias obras antigas que dão testemunho disso. Uma delas, curiosamente, é esse dicionário de hebraico. Ele é lá pelos anos 1500, mais ou menos 1530, e ele traz aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, Adonai é o mesmo Domino. Adonai, no caso hebraico, e Domino, em latim, significa Senhor, e aqui depois é colocado em outras letras do idioma já ali se aproximando do alemão, dos belgas, Gott, Deus, ou Herr, no caso também se referindo a Senhor. Então, sim, já era conhecido que todas essas referências de Senhor, tanto no hebraico Adonai como no latim Domino, é também uma referência a Yehová, do hebraico, que depois para português a gente fala Jeová, tá? Então, sim, isso já é de conhecimento de quem estuda um pouquinho as línguas, né, e as traduções da Bíblia, de que realmente, quando está se falando a palavra Hashem, o nome está se referindo ao nome santo, ao nome de Deus, e que Jesus usava sim o nome de Deus. Agora, não era só os opositores que dão esse testemunho, porque na Bíblia o Evangelho de Mateus ele foi escrito em hebraico primeiro, depois traduzido para o grego, né? E no Evangelho de Mateus nós encontramos Jesus Cristo dizendo: ame a Jeová seu Deus de todo o coração. Aqui a gente vê, ó, Yehová Eloheinu, Jeová teu Deus, tá bom? E outras Bíblias também deixaram esse registro, né? Como essa aqui em inglês, tá? Jesus dizendo: ame a Jeová, Jehovah thy God, Jeová seu Deus, tá bom? Aqui hoje a gente viu a versão em latim, que é a citação que Jesus estava fazendo lá no Novo Testamento, ok? Então, várias Bíblias, várias comunidades, vários especialistas, tradutores reconheceram sim que o nome divino Jesus Cristo cita em várias passagens dos Evangelhos, Novo Testamento. Inclusive, estendendo um pouco mais o olhar sobre esse aspecto, vários autores também confirmam que o nome divino, ele no hebraico Yehová, né, chega para a forma latina como Jehovah ou Yehoah também, e eles dão base de que muitos dos
tradutores da época, 1539 em diante, como por exemplo Martinho Lutero, considerava que sim, o nome de Deus, o tetragrama, ocorria ali no Novo Testamento. Aí ele optou por colocar o tetragrama com o título Senhor em letras de versalete, né? Letras garrafais, e tanto ali em Mateus 2,19, se referindo ao anjo de Jeová, Angel des Her, o Malach Yehová, o anjo de Jeová, ou ainda em Mateus 4,10 também aqui a gente vê outra citação mencionando o nome de Jeová Deus diretamente nos evangelhos. Então, sim, Jesus Cristo falou o nome do Pai. Agora, é claro que dentro do texto grego você não vai ver isso, mas no texto hebraico com certeza verá. E se a pessoa, eu não gosto do texto das traduções, eu só gosto do grego. Mas Mateus foi escrito originalmente em hebraico, né? E agora? A pessoa tem que avaliar isso daí, já que ela só considera o grego. Mas para nós que estamos seguindo as Escrituras, a gente só amplia a nossa convicção, né? Não vemos nenhum problema, então, no nome divino ocorrendo no Novo Testamento. Alguns dizem, mas o nome divino já havia se perdido no tempo de Jesus, mas essa é uma informação distorcida. Por quê? Porque a bênção sacerdotal, quer dizer, que o sacerdote dizia todo dia no templo, abençoando o povo em nome de Jeová, sim, ele abençoava o povo todo dia em nome de Jeová, ela era uma ordenança, ou seja, era um mandamento. Todo dia no templo tinha que dar essa bênção que Jeová ordenou. E o que essa bênção diz? Ela está registrada lá em Números. O sacerdote dizia assim: que Jeová o abençoe e o proteja, que Jeová faça brilhar a sua face sobre você e o favoreça, que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê a paz. E eles invocarão meu nome sobre o povo de Israel, para que eu os abençoe. Então, sim, o nome de Deus era para ser falado, vocalizado para todo o povo, e assim Jeová Deus iria abençoá-los. Não era proibido e o nome divino era associado sempre com bênçãos. Agora, depois os homens desenvolveram uma tradição de não falar o nome de Deus, mas no templo, sim, todo dia o nome era pronunciado porque fazia parte do mandamento de abençoar o povo. Até referências do meio judaico confirmam isso, como essa Mishnah Sotá, lá diz que no templo eles pronunciavam o nome assim como estava escrito. Então, não era só o sacerdote que sabia, as pessoas também sabiam. Elas conheciam o nome, elas falavam o nome. Agora, quantas vezes o sacerdote fazia isso? Escondido, num lugar sozinho, uma vez por ano? Olha, a bênção sacerdotal era realizada todo dia. Inclusive, há referências do judaísmo que confirmam isso também, tá? Aqui, ó, nos tempos antigos, os sacerdotes recitavam a bênção todos os dias. Não era em segredo, escondido, não, é para todo o povo ouvir. Essa bênção era para abençoar as pessoas, o povo de Israel. Então, até os tempos de Jesus, era dada essa bênção enquanto durou o templo. As pessoas conheciam sim o nome divino e era associado com bênçãos. Agora, os inimigos do povo de Israel, o Estado romano, que perseguia, né? Não queria o povo judeu, o culto que lia a Torá, que lia o nome de Deus, esses romanos, eles sim deram proibições, né? Como Adriano, imperador e outros, aí sim passaram a restringir o nome de Deus, mas se eles proibiram na época, já no segundo século, é porque as pessoas ainda usavam e conheciam sim o nome, né? Então, podemos confiar que a promessa que Jeová Deus fez lá em Êxodo 3,15, ela se cumpre, né? Porque Deus anunciou a Moisés o nome dele. Disse: Olha, Moisés, você deve dizer ao povo, Yehová Elohim, Jeová, seu Deus. Esse é meu nome para sempre, Zé Shemi, Leolam. Tá? Aqui a gente observa tanto o texto em hebraico, como também o texto em português. É interessante que você vê aqui ó, o nome, Yehová, tá? Nome de Deus. E aí, mais adiante, ele vai dizer que esse seria o seu nome para sempre. E quando ele está falando aqui com Moisés, né, se apresenta, claro, pelo título Elohim, mas coloca o seu nome Jeová claramente. Então, ele não é mistério, ele não fez segredo. Ele disse claramente o seu nome. Para quem acompanha o canal aqui, eu também já mostrei que às vezes no hebraico ocorria assim, duas letrinhas embaixo dessa daqui do Aleph, essa aqui é uma letrinha E, você vê aqui o nome Elohim, com esses dois pontinhos, né, que é um Shevá, então seria um Shivá vocálico.
que muitos diziam que isso não acontecia, mas no hebraico antigo, pelo visto, ocorria assim, né? Para quem acompanha o canal aqui, já visualizou, então, outras provas nesse sentido. E a gente continua encontrando ainda mais, cada vez mais que a gente pesquisa manuscritos, ou mesmo léxicos, a gente encontra, não é sempre, mas no hebraico antigo ocorria assim essa escrita aí. E a gente vê o nome divino aqui de forma clara, o tetragrama com as vogais E, O e A, e Jeová, então, ele disse que esse seria o seu nome para sempre e seria conhecido de geração em geração. É claro que isso inclui todas as gerações, né? Inclui a nós também que falamos a língua portuguesa e conhecemos o nome divino, a nossa geração, como Jeová em português. É totalmente legítimo, né? Nós podemos glorificar Jeová Deus. Agora, analisando essas provas, o que isso implica para a gente, né? Bom, nós cada vez mais que conhecemos a Jeová Deus, vemos sua grandeza, sua majestade e seu amor, como ele cuida de cada um de nós. É por isso que ele diz ali em Isaías: eu sou enaltecido e elevado, que vive para sempre, cujo nome é santo. Resido no lugar alto e santo, mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, para reanimar o espírito dos humildes e para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados. Que Deus maravilhoso, né? Você conhece um Deus assim que se preocupa também com os humildes, com os esmagados e quer restaurar? Está ali se colocando junto a eles para acompanhá-los e para dar conforto e para dar uma esperança melhor? Com certeza, Jeová Deus, Jeová Elohim, o Deus da Bíblia, ele é esse Deus que quer se colocar ao nosso lado. Ele é grandioso, mas quer estar conosco, porque ele é um Deus de verdadeiro amor. Né? Por isso que Jesus Cristo ama tanto o seu Pai, e nós também queremos fazer assim, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Exatamente reconhecendo esse Deus poderoso e de grandioso amor, é que o salmista expressava, né, os seus sentimentos, incentivando a todos nós também a dar glória a Jeová Deus, a glória que o seu nome merece, né? Um Deus de amor, um Deus de justiça, de poder. Sim, este é o nosso Deus, é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Jeová, ele realmente merece toda a glória. E cada vez mais que a gente olha para o que ele faz na nossa vida, na criação, a gente vê que ele é o único que faz essas coisas maravilhosas e merece realmente ser glorificado, né? Por isso, a gente vai encerrando por aqui com essa expressão dos Salmos. Louvado seja Jeová Deus, que o seu glorioso nome encha a terra inteira. Amém e amém. Forte abraço para você que tem interesse nesse tema. Fique com as bênçãos de Jeová em sua vida e até uma próxima.